No ano de 1961, alunos do curso ferroviário da Estrada de Ferro Sorocabana se juntaram para formar um conjunto e se apresentaram em homenagem aos professores no dia 15 de outubro. Lá estavam Nardinho, Tarcísio, Dirceu. Daí surgiu a ideia de se formar um conjunto. Foram até fazer um baile em Salto de Pirapora e de lá voltaram mais animados. Então, no comecinho de 1962, foi tentado montar o conjunto Tequilas Níveis. Então, foram feitos muitos ensaios, fomos atrás de alguns músicos e compramos um uniforme. E a estreia uniformizada se deu no sábado de Aleluia, lá no Havaí, no Alempo, onde o conjunto se apresentou e, por sinal, foi muito bem. Antes disso, o conjunto tinha se apresentado em algumas matinês dentro do clube e o que nos deu bastante entusiasmo foi que só ensaiávamos até irmos assistir um filme de Grey Miller no Cine Caracanã. A partir daí passamos a ter uma vontade louca de que o conjunto progredisse e tal. A primeira música ensaiada do conjunto foi Look for Star, que era a música do filme Circo dos Horrores. A foto foi tirada no Esporte Clube Havaí, no sábado de Aleluia de 1962, que foi o primeiro baile do conjunto uniformizado, já muito bem ensaiado. E na foto aparece da esquerda para a direita, Macho, que cantava, Manuel na bateria, o Dirceu no pistão, o Gringo tocava o pandeiro e o bongo, o Tarcísio no acordeão, o Milton, que era ritmista, o Nico na guitarra e o Nardinho no sax. Foi um baile muito bom e grande sucesso nesse dia. Já no mês de setembro, o conjunto precisava fazer um cartaz com fotografia. E nesse dia, era uma sexta-feira, nós íamos tocar em Angatuba. E aproveitamos, antes da saída da viagem, parar no ginásio de esporte e tiramos essa foto. Nela aparece Tarcísio no acordeão, também da esquerda para a direita o Tarcísio, no acordeão, o Nardinho no sax, o Zé Carlos Mota no contrabaixo, o Tomás na frente do xilofone, o Arlindo sentado no bongo, Manuel na bateria, o Nico na guitarra, o Dirceu no pistão e o Sebastião Navarro nas maracas. No ano de 1963, na Quaresma, o conjunto fez uma temporada na Boate Bandeirantes. Essa boate ficava ali no final da Avenida de São Paulo, hoje Avenida de São Paulo, na época era considerada Raposo Tavares. Existia um restaurante muito grande e tinha a boate. E hoje funciona lá o restaurante, acho que Põe na Brasa, ou Ok, qualquer coisa assim. Essa foto foi tirada
também para se fazer um outro cartaz. E essa turma que está aí, lá em cima, o Dirceu está tocando pistão, o Oswaldinho está no contrabaixo, está o Tarcísio no acordeão, Nardinho no sax, Sebastião pianista, Manuel na bateria. Aí já tem um elemento novo que é o Erivelto no sax barítono, o Arlindo tocando pandeiro, o Nico na guitarra e o Tomás como crônico. Fizemos uma temporada muito grande nessa boate. E daí essa mesma turma acabou se apresentando na televisão, Canal 5, que na época não era nem Globo, era TV Paulista, Vitor Costa. Nós fomos se apresentar com essa turma aí, num programa chamado Show Sem Bola. E isso foi no domingo, e na segunda-feira fomos fazer um teste na Chantecler, para ver se conseguimos uma gravação. A foto também é da Boate Bandeirantes, só que é uma foto assim mais para mostrar o efeito, para dizer que a turma era meio doido na hora de tocar, e todo mundo meio um em cima da perua, outro com o pé erguido. Isso era uma foto de efeito. Essa mesma turma aí, talvez com a mudança do Oswaldinho no contrabaixo, eu não tenho bem certeza, acabou inaugurando em São Paulo, na Rua Augusta, a Boate Porto Douro, o nosso amigo Rino, que depois, passado alguns anos, veio para Sorocaba para ser dono do Chapéu de Palha. Antes disso aí, porque as coisas vão passando e a gente não vai lembrando aqui, foi feito no ginásio de esportes o show de Roberto Carlos. O seu Roberto Carlos não era uma grande estrela, mas o seu Roberto Carlos já estava despontando. Então ele veio a Sorocaba, e antes de Sorocaba veio em Votorantim. Nenhuma rádio contratou o seu Carlos. Naquele tempo não eram os clubes que faziam um show, eram as rádios. E o Nhojuca, aquele grande apresentador, comunicador sertanejo, foi que fez o contrato e contratou o Roberto Carlos a primeira vez que ele veio em Sorocaba. Tenho a impressão até que ele veio algumas vezes cantar no Circo Guaraciaba, mas a primeira vez de show grande foi no Ginásio de Esportes, primeiro em Votorantim e depois no Ginásio de Esportes. E o Juca também contratou o Tequila, que lá estava em Votorantim tocando antes do Roberto chegar. E quando o Roberto chegou, o Tequila veio para o Ginásio de Esporte lotadinho e ficou tocando até o Roberto chegar. Essa é a turma que estava nesse show aí. Essa foto mostra o Mané na bateria, o Manuel Moreno. A foto foi tirada lá na televisão, no Canal 5, na TV Paulista. E eu estou aparecendo lá no fundo com a fuxinha na mão, e atrás do Mané meio escondido está o Santiago Munhoz, o Jara. Jara era nosso companheiro, tratava alguns bailes, era motorista. O Jara era o faz-tudo do conjunto. Nessa época, e logo que nós fomos na televisão, o São Bento tinha sido campeão. E então havia, assim, como a gente foi criado ali na Nogueira Padilha, todo mundo conhecido, o São Bento campeão, então todo mundo estava vendo aquela festa. Então foi a época que o seu Maciel e mais o seu João Moreno, na Nogueira Padilha, pegaram uma marcha de carnaval e fizeram uma letra com o nome dos jogadores do São Bento, e nós fomos no auditório da Rádio Cacique
E gravamos essa homenagem ao São Bento e tocava lá de hora em hora. E é a música que você vai ouvir aqui na nossa fita, de gravação de 40 anos mais ou menos. Guazaninho e Raimundinho, o São Bento é campeão. Esta foto foi tirada no dia de Natal, no baile de Natal no Estrada de Ferro Sorocabana, em 1963. Só aparece eu e alguns dançarinos, porque essa foto foi de um binoclinho que a turma dizia na época aí. As fotos foram feitas individualmente, cada músico teve a sua foto no binoclinho, e eu peguei a minha foto e um amigo conseguiu transformar o binoclinho numa foto e ela está estampada aqui. No ano de 63, eu devo aproveitar aqui para falar que o Tequilas acabou indo tocar no Canal 9, e antes desse baile aqui, em novembro, Tequila foi tocar no Canal 9, que era a grande televisão do momento, seria a Globo do dia, no programa Festival da Juventude do Antônio Aguilar. Desse programa que nós acabamos recebendo um convite para fazer o primeiro LP, que acabou saindo em 1964. Daí também surgiu um outro convite em 64 para assinarmos um contrato com a televisão para fazermos esse programa do Antônio Aguilar, já que os Clevers, que depois viraram os Incríveis, foram fazer uma temporada no Norte e o Tequila foi lá para substituir. Foi um contrato de 2 meses, 9 apresentações, para acompanharmos os cantores que se apresentavam na época. E alguns roqueiros que estavam surgindo, como Jorge Friedman, Sérgio Murilo, Meire Pavão. E quem fechava o programa, todos os programas, eram o seu Roberto Carlos, que não era a estrela que ele é hoje, né? Essa foto foi tirada em 1967, Caba Clube, no baile da coroação da Rainha da Laranja. Antes de falar sobre essa foto, eu quero lembrar que o Tequila participou dos programas de televisão em 1964, daí saiu o primeiro LP, gravado pela gravadora VS. E em 65 houve uma feira, juntamente com essa da Rainha da Laranja, só que essa feira aqui era feita lá no terreno onde hoje é a prefeitura. Lá existia a feira industrial, agrícola, lá era agrícola, chamava FAPS. Aqui no ginásio de esporte existia a feira industrial de mostras Sorocabana. O Tequila em 65 tocou 15 dias nessa feira. O pessoal ia a gente lá e tal, e a gente fazia um showzinho lá. Vale lembrar agora, e é como vai aparecendo aqui, e eu vou ter que lembrar, eu vou voltar lá em 1964, quando o Tequila tocou lá no Estrada de Ferro Sorocabana também por umas 2 semanas, todo dia tocava lá, na campanha do Doe Ouro para o Bem do Brasil. O pessoal viu o Tequila tocar lá e doava a sua aliança, e nós tocamos lá acho que umas 2 semanas, isso em 1964. 65 tocou no ginásio, na feira, e quanto isso iam fazendo os bailes. Agora, esta foto aqui já é de 1967, no Sorocaba Clube, a Rainha da Laranja. Da esquerda para a direita aparece lá o Tarcísio no órgão, o Jair na guitarra, o Vladimir como cantor, o Nardinho no sax, lá atrás na bateria o Borracha, o Dirceu no pistão e o Vardinho Canhoteiro no contrabaixo.
1967, Sorocaba, Clube. Essa foto foi tirada no Recreativo, pouco antes do baile, que lá fizemos. O conjunto já está com uma nova aparelhagem. E da esquerda para a direita aparece o Tarcísio, que era o organista, o Vardinho canhoteiro, o Vladimir das Neves, o cantor, o Borracha na bateria, o Jair na guitarra, e nós já temos aqui o Zezinho no pistão, que era um elemento novo, e o Nardinho no sax. A foto do Recreativo também é do mesmo dia da foto anterior, e aqui já começando a tocar, 1967. Alguém pode estranhar que a cada foto aparecem elementos novos, mas isso aqui é igual um time de futebol. O conjunto vai mudando, vai saindo um, entrando outro, e assim nós vamos levando. Aqui é 1967 no Recreativo. Essa foto foi tirada em 1970. Aqui o conjunto tem algumas mudanças, né? O Nardinho continua no sax, o Borracha e o Vladimir está cantando aí. Só que aqui nós temos o Paulinho na guitarra no lugar do Jair, que está na outra foto. O Roquinho está no lugar do Tarcísio, que tocava órgão. E o Nicão está no lugar do Vardinho canhoteiro. Em pé, estou eu, que voltei para ajudar no vocal nessa época aí. Essa foto foi tirada em 1970. Também em 1970, que é esta foto, foi tirada ali Peladão do Scarpa, onde hoje o Shopping Sorocaba. Ali também foi realizada algumas feiras. A FAPES era feita ali. Nesse ano o Tequila acabou acertando para tocar todos os dias lá, e nós tivemos lá nomes de expressão da música popular brasileira. No caso, nós aí com Nelson Ned, que era nome de grande expressão da época. Nessa feira esteve presente Moacir Franco, Aguinaldo Timóteo, Newton César, que era um grande sucesso da época, Angela Maria, Nelson Gonçalves. Nós tivemos Lincoln, que também era um cantor jovem que estava despontando. Vale a pena dizer que eu tinha um álbum com fotografias com todos os cantores, mas um empresário danado ele emprestou e nunca mais devolveu. Só sobrou essa do Ned, a qual eu registro 1970 na FAPES. Na foto aparece o Nicão aqui embaixo, o Roquinho, o Vladimir, eu lá de bigode lá em cima, o Paulinho, o Nardo e o Borracha. Por incrível que pareça, o Zezinho, que tocava pistão, não apareceu nem na foto anterior nem resta. A foto foi tirada em 1971, lá no Zoológico. Aparecem da esquerda para a direita o Nardinho, que tocava sax, o Borracha, que era o baterista, o Roquinho, o organista, Paulo na guitarra, o Zezinho aparece nessa foto, tocava pistão, eu, o Nicão, e embaixo, sentado aí no chão, o Zé cantava. A foto foi tirada no dia que nós fomos lá para tirar fotos para a capa do segundo LP, que sairia em 1971.
foto foi tirada também no zoológico. Eu briguei tanto para que essa foto aqui saísse na capa do segundo LP e eu não consegui. O pessoal da produção lá achou que uma outra foto aí que tinha um bônus atrás de nós ficava melhor. Eu gostei mais da foto aqui, mas eu não consegui colocar ela na capa do segundo LP. É o mesmo pessoal da primeira foto. Algumas fotos que seguem agora são fotos que foram tiradas no zoológico. Aliás, nós teremos muitas fotos no zoológico, tanto para cartaz como para a capa do disco. Quando você vai fotografar para a capa do disco, você tem que levar pelo menos 2 uniformes e tira um monte de fotos. Depois eles fazem a triagem e acaba escolhendo uma lá. Você tira 20, 24, 30 fotos e acaba saindo. Essa aqui faz parte da que foi tirada para a capa do disco. Claro, não foi aproveitada, mas é uma foto que nós guardamos com muito carinho, porque afinal de contas é o pessoal que trabalhou com a gente e está aí. Vão aparecer mais fotos no zoológico, todas tiradas no dia que foi lá para fazer a foto da capa do disco. No ano de 1972, surgiu aqui em Sorocaba uma casa noturna que chamava Chapéu de Palha. Era localizada lá em Brigadeiro Tobias, em volta de 2 lagos lindos. Uma casa que fez sucesso na época, porque todo sábado nós tínhamos grandes nomes da música popular brasileira se apresentando lá. Lá vieram... Começar a destacar nome aqui, mas é assim, por exemplo, na foto aqui, essa foto foi tirada lá. Seu Paulo Sérgio, grande nome aí, grande... o cara que fez um pouquinho de frente para o senhor Roberto Carlos, era o que estava se apresentando nesse dia. A foto aparece o Nicão no contrabaixo, o Borracha na bateria, o Paulinho na guitarra lá atrás e o Nardinho no sax. O senhor Roberto, aqui é o seu Paulo Sérgio. Essa Palha foi uma casa de grande sucesso, que trouxe grandes nomes, tipo originais do samba da época, Isaura Garcia, Altemar Dutra, Nelson Gonçalves, grandes artistas que vieram se apresentar. O Tequila, na medida do possível, ia se apresentando lá, se apresentou com grandes artistas. A casa era de uma frequência fantástica e foi muito bom ter tocado um grande tempo lá no Chapéu de Palha. O dono do Chapéu de Palha, um dos donos, era o seu Rino, um italiano que eu citei na fita aqui lá atrás, que era dono da boate Porto Douro, na Rua Augusta. Quando ele veio para cá, ele montou esse Chapéu de Palha, que foi de grande sucesso aqui em Sorocaba. Este é um recorte de Jornal do Cruzeiro do Sul, numa terça-feira de carnaval. E, inclusive, por causa desse recorte aí, eu tive uma briga com o presidente do Sorocaba Clube. O Sorocaba Clube já havia nos contratado para fazer o carnaval dos americanos. Então, como o carnaval era feito, isso era um baile tradicional que se fazia todo mês de agosto aqui em Sorocaba. Todos os americanos que estavam na redondeza aqui em Sorocaba acabavam vindo para ver o carnaval que era feito em agosto. É uma pena, inclusive, que isso tenha acabado. O Tequila acabou fazendo alguns desses bailes de carnaval em agosto. Pelo sucesso alcançado, porque nós chegamos a tocar 6 horas sem parar no carnaval, que deixava os amigos loucos, o Sorocaba acabou nos contratando para fazer um carnaval oficial do clube. Às 4 da noite, na primeira. Só que não foi ninguém. O jornal mostra aqui que não tinha ninguém. Então o Sorocaba Clube desandando total, apesar do Tequila. E no comentário embaixo diz que o Sorocaba não tinha ninguém,
e que era uma pena porque a banda nossa estava muito boa e que era uma pena. E o presidente do Sorocaba Clube, o seu Bonifácio, quando viu o jornal, achou que eu tinha colocado aquilo, eu tinha pedido para colocar. Eu também não tinha tanta força para isso. Mas nós tivemos até uma discussão feia, e se o senhor Delosso, o senhor Francisco Delosso não tivesse entrado no meio na hora lá, talvez até nem terminasse o carnaval. Mas foi tudo bem. Naquela noite, aquilo acabou ajudando, porque bastante sócios foram ao clube e o clube acabou fazendo uma noite bonita de carnaval, a última noite. 1973 ou 72, também não me lembro direito. Este é um diploma que a prefeitura me presenteou, o Conselho Municipal, porque o tequila se apresentava assim, era só pedir, a prefeitura precisava que se apresentasse numa feira que ia ter lá no Largo do Forte, que aí não tinha problema. Às vezes nós chegamos de viagem e ia fazer um baile longe, aí quando chegava 2 horas da tarde, vamos lá, e nós acabamos, por isso talvez esse pessoal nos conheceu, pela amizade que a gente tinha, nós ficamos muito conhecidos por causa disso aí. E todas as festas que a gente da prefeitura, mesmo, o tequila não dá, vamos lá. E a gente ia e fazia a nossa parte. E não pensem vocês que íamos lá com metade dos músicos, com 3 com eu, a banda inteira, e se pudesse ia de uniforme, tocava como se estivesse ganhando num baile normal. Então, o senhor João Guarilha, o Joãozinho Guarilha, saudoso Joãozinho Guarilha, que tanto fez aí, tanto correu atrás das festas de Sorocaba, acabou me presenteando isso num dia que nós fizemos uma festa na Concha Acústica. Eu ganhei esse diploma na prefeitura, para um agradecimento deles lá pelo serviço que nós prestamos aí em todas as festas. A foto foi tirada também no zoológico, acho que no ano de 1973 ou 74, também com novos elementos. Da esquerda para a direita aparece o Edmar Braz, que tocava bateria no lugar do Borracha, o Nicão fazendo contrabaixo. Aqui tem o Luiz, que entrou como cantor, o irmão do Luiz, o Elias, que fazia contrabaixo, eu, o Roquinho, que era o organista, o Joãozinho, que entrou no pistão, no lugar do Zezinho, e o Nardinho no sax. Essa fotografia foi feita no zoológico, acho que de 1972, fim de 72 para 73. Hoje é dia. O pessoal dessa foto é o mesmo da foto anterior. Esta sim foi uma foto usada para se fazer um cartaz. No zoológico também, que eu não sei precisar a data, se é 72, 73. O pessoal é o mesmo na foto anterior. Hoje é o dia do Santo Rei. É meio esquisito, mas é o dia da festa. Essa foto foi tirada lá no Fluminense, num dos bailes acho que o baile do Whisky. Então nela aparece o Roquinho, eu e o Jorginho, que tocava o pistão. No Fluminense foram realizados bailes do whisky e um baile de lançamento da cerveja Skol Lata no dia 1º de maio de 71. E no fim da festa, possivelmente, vai aparecer o cartaz que mostra esse baile. Os bode da gente, os bode pé. No ano de 1974, Tequila acabou acertando
alguns contratos na cidade de Santos. Lá no Santos Futebol Clube, na famosa Vila Belmiro, o Tequila tocava pelo menos uma vez por mês, nas domingas. E ao lado do Santos Futebol Clube havia também o Clube de Regatas. Não, esse é o Clube Recreativo Vasco da Gama. Existiu o Clube de Regatas Vasco da Gama, que era na Ponta Praia, que também fizemos baile lá. Internacional, no Atlanta. Mas esse, o Vasquinho de Vila Belmiro, como eles diziam, era um clube mais fechado, clube de jantares e tal. E o Tequila também tocava lá. Mas o Vasquinho acabou fazendo uma noite no Havaí em Alto Mar e contratou o Tequila. Então nós fomos fazer esse baile em Alto Mar e saímos entre meia-noite do porto lá, né? E não é um porto, é um pier que eles falam. E fomos virar o alto mar lá até às 7 horas da manhã, quando o navio acabou voltando. Foi um baile muito bonito, o navio tudo enfeitado. Foi uma grande experiência para nós, uma experiência nova. E uma pena que fotos tiradas nesse baile foram perdidas. Também é uma pena que todo esse registro que eu estou fazendo hoje não fosse registrado por uma filmadora. Claro que no tempo nosso não dura e nós podemos nos contentar com algumas fotos. Mas de qualquer maneira fica o registro. Essa noite no Havaí, quem participou, diz que valeu. A mostragem agora é de uns cartões de visita que nós usávamos para divulgar um pouquinho o nosso serviço. Então o cartão é entregue para algumas pessoas que no baile viu perguntar onde é a banda. Naquele tempo eu não falava banda, hoje em dia que se fala banda. Onde é o conjunto? O conjunto é de Sorocaba e aqui está o nosso cartão, se precisar. No centro ali aparece uma carteirinha com a minha foto, escrito Tequila Vítimas. Essa era uma carteirinha que nós fizemos para identificar o músico. Às vezes, no comecinho do nosso conjunto, nós gostávamos muito de ir em alguns outros clubes para ver outros conjuntos tocar. Porque Sorocaba também teve bastante conjuntos, não só o Tequila. E a gente gostava de ver os outros conjuntos tocar. Aprender alguma coisa, como até conjuntos de outras localidades que vinham. Então essa carteirinha era uma identificação para dizer, olha, nós somos músicos do Tequila. Daí aquilo acabava dando uma entrada livre para nós. E os outros são os cartões de visita que eram usados por nossos empresários. Este é um cartão de boas festas que o Tequila costumava mandar para os clubes, para jornal, para rádio. Então todo ano era cartão novo e mandado para os clubes que nós tínhamos nos apresentado, e para jornal, para rádio, e alguns amigos, meus empresários. Este aqui parece que é de 1971. E a seguir também tem um outro lá que deve ser um dos primeiros, porque em toda a trajetória dos 20 anos do Tequila, começou como Tequila Ritmos, depois passou Tequila, depois passou Tequilas New Sound e depois terminou com New Band Tequila. Então essa mudança foi só para acompanhar um pouquinho o tempo. As coisas iam se modernizando e nós também. Neste aqui aparece Tequilas New Sound e deve ser 71. Ficando com essas colunas que o jornal publicava toda semana. É Recreativo Info. Por falar em Recreativo, nos anos 70 o Tequilas participou com sucesso nas apresentações do Show Recreativo. Show Recreativo é um show que o seu Pedro Salomão ensaiava
quase 2 meses para poder apresentar 30 dias seguidos lá na sede central, onde todos os dias o grupo ficava lotado. Tinha número de danças, número de canto, música, harmonismo, teatro, tinha tudo junto. Era um show de 2 horas e que todo mundo participava. A Tequila participou com muito sucesso dessas apresentações do show evento. E nós estamos aqui alguma coisa capaz de talvez carnaval, pré-carnaval, que o Tequila participou do evento. Tem uma folha de contrato que é usada para se fazer os contratos do nosso conjunto. O que apresentamos aqui agora é uma nota contratual da Ordem dos Músicos do Brasil. O músico, para trabalhar, hoje em dia a gente nem sabe direito como é que funciona. Na nossa época, o músico tinha que estar inscrito na Ordem dos Músicos do Brasil. Pagava sindicato e tinha que pagar anuidade, tinha uma carteirinha, inclusive é muito parecida com a Ordem dos Advogados. Então, a gente tinha que fazer essa nota contratual com o nome de todos os músicos, o instrumento que tocava, a assinatura, tinha que levar na delegacia da Ordem dos Músicos. O delegado assinava, vendo que todos os músicos estavam no dia, assinava e daí voltava para o clube. O clube mandava uma nota para a censura e daí nós apresentávamos no baile, quando vinha o fiscal da Ordem dos Músicos, apresentávamos essa nota com o nome de todos os músicos, as carteiras dos músicos, tudo em dia. Se algum músico não tinha essa carteira, acabava pagando uma multa. Tinha conjunto até que não tinha nada disso aí. E conforme as cidades, acabavam tocando. Uma cidade muito difícil de tocar era Itapetininga. Se o músico não tivesse, não tocava, porque o seu Edil Lisboa, que era dono da Panamérica, uma orquestra muito boa da época, era o delegado. Então, ele não queria concorrência lá. Então, o músico aparecia lá sem a ordem dos músicos lá e não deixava tocar. Então, isso aí era usado em todos os bailes. Antes desse cartaz aqui, nós tivemos aí tinha no ar aí na fita um recibo. É um recibo que a gente usava para, quando ia receber do clube, apresentava aquele recibo. Mais tarde passou-se a ter que apresentar nota fiscal de serviço. Alguns clubes não pagavam sem nota fiscal de serviço. Esse é um cartaz que numa quaresma, o Tequila alugou o Fluminense e para fazer 6 bailes. Então nós fizemos um cartaz só para todos os sábados da quaresma. E por sinal foi uma temporada muito boa, foi de grande sucesso, o clube todo sábado cheio. E aparece na foto o Vladimir, o Paulinho, o Roque, o Micão, o Borracha, o Tomás e o Roquinho. Esse é um recorte de jornal do Diário de Sorocaba. Nosso amigo J. Bonora, nesse dia, esse recorte saiu em 1967, acabou contando a história do Tequila dessa época. O único dado curioso que ele colocou nesse recorte aí, que lá no meio ele disse que o Tomás e o Bonás foram estudar nos Estados Unidos.
E de verdade agradeço o Bonora por ter me mandado para os Estados Unidos, que eu nunca fui. Mas tudo bem, valeu, porque ali estava contando a história realmente verdadeira do tequila até aquela época. E o nosso amigo Bonais, Oswaldo Bonais, realmente foi para os Estados Unidos, deixou de cantar com nós para ir para os Estados Unidos. Mas o Bonora, por um equívoco qualquer, acabou me colocando na bagagem Bonais e eu também fui para nós vamos fazer. Esse é um recorte de 1967. Essa foto foi tirada na secretaria do Clube União Recreativo nos anos 70. Acho que 75. E da esquerda para a direita aparecem eu, o Carlinho que tocava a bateria, o Nardo do sax, o Roquinho do órgão, o Luizão cantando, o João do Pistão, o Salatiel, que fazia guitarra nessa época, e o Nicão do contrabaixo. Recreativo 1975. Isto é um xerox do jornal da época, de 1963. A primeira vez que o tequila foi tocar na televisão, no Canal 5, na TV Paulista, na organização Vitor Costa, não era Globo ainda. E o jornal Folha de Sorocaba, o repórter acho que era o nosso amigo Pinga, e ele fez essa reportagem dizendo que o tequila ia apresentar na televisão, e foi quase um quarto de folha lá, e ficou bonito demais, e foi muito comentado na época. Nós somos na televisão, pena que naquela época a televisão quase não pegava, esse canal quase não pegava aqui em Sorocaba. Mas foi legal, fomos lá fazer a nossa prova de fogo diante das câmeras e depois fomos tentar uma gravação na Chantecler. Ficamos em São Paulo, e isso foi em 1963. Não se perca de mim. O recorde que vimos agora é da inauguração da piscina do Ipanema Clube. Para fabricar o tequila também lá está. O Ipanema, o clube da alta sociedade de Sorocaba, foi inaugurar sua piscina, fez um exame de coquetel e o tequila lá estava tocando. Esse é um recorte da época. De verdade, me falha um pouco a memória aqui, eu não sei direito o ano, mas foi uma grande festa e o tequila lá estava, na inauguração das piscinas do Ipanema Clube. Essa foto foi uma foto de brincadeira que foi tirada do Tarcísio tocando sax. O Tarcísio nunca tocou sax, mas foi no dia que foram feitas umas fotos para a contracapa do primeiro LP. Depois foi feita umas brincadeiras e cada um pegou um instrumento diferente, e essa foto nem o Tarcísio tem sax, 1964. A fotografia de agora segue o mesmo momento da do Tarcísio de troca de instrumento. Todos os músicos com o instrumento trocado. Foi uma foto de brincadeira para aproveitar o filme do fotógrafo. A foto foi feita para o jornal Diário de Sorocaba, só para apresentar o órgão que nós tínhamos comprado. Hoje em dia são teclados, naquele tempo era órgão. Esse era um órgão de Atron, pesava muito, era um danado para se carregar, mas enfim, deu um outro tchan no conjunto assim. O conjunto que nós tínhamos um acordeão, depois o Tarcísio ficou com o órgão. Mas a foto foi feita pelo Diário de Sorocaba só para apresentar o órgão que nós tínhamos comprado. O recorde que vemos agora é
do jornal Cruzeiro do Sul, de 1971, quando nós fomos lançar o segundo LP. O conjunto estava fazendo 10 anos, então nós gravamos um segundo LP para comemorar os 10 anos de aniversário de trabalho do Tequila. E, como diz o jornal, o lançamento seria numa terça-feira, 1971. Esse recorde do jornal diz que nosso conjunto estava em decadência. Só que isso aí, como a gente guardava os recordes que falavam bem, também guardamos o recorde que falou mal. Isso aí acabava nos ajudando, porque se nós somos mal nesse baile aí que fizemos no Recreativo, como diz o jornal, nas próximas semanas, quando nós voltamos lá, voltamos com mais fôlego, com mais vontade, mais bem ensaiado, e se possível até trocamos algum músico lá como um time de futebol. Então esse é um recorde de jornal que diz que o Tequila estava em decadência, mas isso aí só surgiu para nos ajudar. Em 1963, eu viajava quanto era a cidade aí da Redondeza e até no fim do estado de São Paulo, perto do norte do Paraná, tentando arrumar baile pro Tequila. E a gente tinha um pouquinho de dificuldade, porque mostrava uma fotografia que a gente tinha bastante recorte de jornal, mas o pessoal não acreditava muito. Então eu conversando com o Zé Carlos Nogueira, um amigo nosso que trabalhou muitos anos na Rádio Clube. Ele trabalhava num estúdio que tinha na rua Pedro II, ali em frente perto da Dr. Braquinha. Um estúdio muito pequeno que fazia jingles para as rádios. Seriam as propagandas. Hoje são feitos em vinhetas. Antigamente era feito um disco de alumínio gravado a propaganda. E o Zé Carlos me disse que haveria a possibilidade de gravar o Tequila nesse disco de alumínio. Eu fui em São Paulo, na Casa Manon,